Boa noite, povo. Vamos para o nosso segundo estudo. Hoje vamos ver os tipos de passes, né? Quantos são, quais que são essas técnicas, para que elas servem, né? Cada uma para determinado tipo de problema. E tem até um estudo feito através da máquina Kirlian que demonstra qual é melhor, o que acontece nos chakras depois desses tipos de passe, principalmente no passe da imposição de mãos, que é o que mais se usa dentro das casas espíritas, e a diferença dele para os passes transversais e longitudinais. É isso que nós vamos dar uma olhadinha. Essa aqui é a imagem, a foto de Jesus, né, criada pela ciência, né, eles fizeram em cima do Santo Sudário mais ou menos os traços que ficaram lá de sangue, que reconstruíram essa imagem aqui 3D. Mas indo para Jesus, né, dentro a gente encontra, né, dentro dos adeptos e defensores da imposição de mão, que Jesus também só fazia imposição de mão. Na verdade, hoje em dia é a facilidade, né, que leva apenas ficar com a mão em cima de todo mundo que chega, seja o problema que for, explodindo de energia ou sem nenhuma energia, trata-se dentro das casas com apenas a imposição de mãos. Né? Os magnetizadores, Kardec, como a gente viu na semana passada, era magnetizador. Os magnetizadores tratavam, tinham protocolos, faziam um tratamento para cada tipo de doença. Né? E hoje a gente leva para tudo uma imposição de mão achando que tudo vai ser resolvido. E ainda joga sempre aquela, né? Que se o paciente melhorar é porque tem merecimento, se não melhorar é porque não tem merecimento. Então, a coisa fica muito fácil, né? Não, a gente não precisa estudar, é só a doação de energia. Quando, na verdade, tem algumas técnicas, não são difíceis. Alguma coisinha a mais que a gente faça, como os dispersivos, no começo, para dar uma limpada, e no final, principalmente, para ele não sair carregado, isso já ajudaria muito nos trabalhos dentro das casas espíritas. Mas vamos lá então para o Evangelho de Marcos 7, do 31 ao 37, quem quiser acompanhar através das Bíblias de vocês. Eu só trouxe, né, o evangelista Marcos aqui em dois trechos mostrando que Jesus não fazia apenas imposição de mãos. Na maioria dos casos está lá que ele fazia imposição, porque realmente, né, geralmente, provavelmente foi, né, quando foi ser passado para o papel, foi resumido muita coisa da história do Cristo. Mas aqui diz, então vamos lá no trecho na íntegra. Jesus partiu da região de Tiro, foi por Sidônia em direção ao mar da Galileia, passando pela região da Decápole. E trazem-lhe um surdo e gago. Então trouxeram um cara surdo e gago, problema de ouvido, problema de língua, de garganta, boca. E suplicam-lhe que lhe imponha a mão. Ali pode até dizer, né? Ah, imposição de mão. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão. Já demonstra alguma coisa, ó, né? Se fosse tão simples, tão fácil, uma imposição de mão, fazia lá no meio do povo para eles verem. Por que tirou do meio da multidão? Porque ia ter que fazer coisas diferentes, né? O cara, né, tinha os problemas dele, Jesus ia ter que mexer no cara, tirou de perto do povo. Então tirou ele à parte. Olha o que Jesus fez no tratamento. Pôs os dedos no ouvido, o cara estava surdo, cuspiu e tocou-lhe a língua. O cara tava lá com a língua enrolada, enroscada, cara gago. Então, para ver, o cara com problema de ouvido, o cara com problema de boca, né, língua, garganta, Jesus tratou cada um diferente, de uma forma diferente. Não foi em posição de mão em cima da cabeça. Continuando, né, o trecho, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, lefetai, isso é, abre-te, né, abrir os olhos, abrir a visão. Imediatamente os ouvidos dele se abriram e a língua se desprendeu, e falava corretamente. E recomendou-lhes que não contassem a ninguém, porém, quanto mais ele recomendava, mais abundantemente eles proclamavam. E superabundantemente ficavam espantados, dizendo: tudo ele tem feito adequadamente, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. É uma ação magnética que o Cristo fez. Jesus nunca derrogava as leis da natureza, né? Existe um curso das coisas e ele não derrogava essas leis nem para ele nem para os outros, mas ele tinha um alto poder magnético e ele usava o poder magnético dele. De novo em Marcos, agora 8 do 22 ao 26. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus suplicando-lhe que ele tocasse nele.
né? Ou toque, né? De novo, imposição de mão. Aqui até toque, né? Porque também dizem que não se pode tocar dentro da casa espírita. Mas aqui ali, né? Então pediram para Jesus tocar no cego. Ele tomou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. De novo, Jesus, arrancando do meio do povo, né? Vai tratar ele em separado para não ficarem olhando. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus, aqui até fala em pôr-lhe as mãos, né? Mas Jesus cuspiu no olho, provavelmente meteu a mão, né? Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entre no povoado. Kardec manda estudarmos e praticarmos o magnetismo, isso está na obra dele, principalmente em algumas revistas espíritas, ele fala muito de magnetismo, infelizmente na codificação tem muito pouco da palavra magnetismo, apesar da gente usar o magnetismo, usar, né, os passes dentro das casas espíritas. Até a palavra passe, que é passar, né? Não é ficar parado, né? Até a simples palavra passe que a gente traz de sempre, ela já contraria o que a gente faz, imposição de mão, ficar com a mão parada em cima do paciente, que é o que geralmente é feito na grande maioria dos lugares. Então, nas técnicas magnéticas, há toque. Jesus também usava técnicas diferentes para diferentes problemas. A questão do toque aqui, né, a gente tem que ter muito cuidado, né, na questão do toque dentro das casas espíritas. A gente evita o máximo, mas em algum caso a gente não tem problema nenhum em tocar num paciente. Né? Ele está ali, está sempre com um acompanhante junto, né? A gente nunca vai tocar em lugares que gerem algum problema, né? Vai tocar numa cabeça, vai pegar numa mão, vai tocar num pé, num joelho, tranquilamente, né? Agora, outros lugares já fica bem mais complicado, né? Um homem tratar uma mulher de um problema ginecológico fica totalmente ruim, né? Joga para uma mulher fazer se é preciso alguma coisa a mais. Mas não há essa necessidade de tem que tocar, né? Mas a gente percebe num simples cumprimento, cumprimentar alguém, opa, e um outro cumprimento chegar e dar a mão, né? Já há uma troca de energia muito diferente. Outro cumprimento, dar um abraço, que é um contato muito maior de corpo, totalmente diferente. A gente percebe isso, né? Quando a gente faz do que uma simples ficar ali pertinho e apenas passar a mão. Então a gente usa, a gente encosta no paciente, mas a gente evita o máximo para não dar complicações, porque daqui a pouco vai ter alguém ali com, né, daqui a pouco vai ter um médium malandro que vai querer encostar em alguém, ou daqui a pouco vai ter um paciente querendo incriminar alguém também. Então a gente tem que evitar o máximo o toque, mas precisando a gente toca dentro das técnicas magnéticas, era tocado. Então, você prefere ficar com Herculano Pires ou com Kardec? Essa pergunta que eu deixei no final ali, porque na verdade a parte de não tocar em paciente vem lá do Herculano Pires. Ele cita em 2 livros deles que o toque é apenas uma imposição longe do paciente. A energia vem do espaço, passa pela gente e vai para o paciente. Isso é o tratamento da casa espírita, mas não é o que os magnetizadores falaram. A gente, né, quem gosta de ficar com outros nomes, né, se André Luiz falou, se Emmanuel falou, eles falam muita coisa contrária à codificação, até naquela cena no filme do Chico, quando o Emmanuel aparece para ele pela primeira vez na cachoeira, ele diz, ó, se um dia eu falar alguma coisa contrária de Kardec, você fica com a opinião de Kardec, não com a minha. Né? Nesse caso aqui, Herculano Pires diz que não deve tocar. Allan Kardec tocava, ele era magnetizador. Todas as técnicas magnéticas toca. Né? Com quem que a gente vai ficar? Né? Então tem isso, mas voltando, né, para a questão do toque, que tem que ter muito cuidado com isso. Esses aqui são imagens do Alex Gray. O Alex Gray, ele provavelmente ele tem um desdobramento, ele tem uma mediunidade, né, de dupla vista, algo um pouco maior, que ele enxerga os campos energéticos, enxerga os chakras, como os antigos yogis, que foram os que classificaram, que visualizaram os chakras, que deram nomes a eles, porque viam que era, né, através da ligação de cada glândula, né, que eles estão ligados ali, que eles deram o nome, a quantidade de pétalas, a cor deles, como que eles estavam. E esse Alex Gray, ele nem é vinculado a nenhuma religião, ele é pintor,
e ele enxerga. Então, ele faz esses desenhos aí maravilhosos do ser humano, como ele enxerga a questão energética. Então, nesse primeiro que aparece mais o ser humano ali, né, uma questão bem energética mesmo, e esse é o campo, né, a energia, a gente segue mais ou menos a mesma coisa que o planeta, né, o planeta Terra, ele tem, né, essa circulação magnética mesmo, energia magnética mesmo, né, que ele sai lá de cima e ele dá a volta e entra lá por baixo nas pernas de novo. Então, aqui tem, né, essa questão aqui, que no ser humano também, né, a energia, ó, ela desce do espaço, mas ela também sai de cima da cabeça, ela faz essa circulação em volta e ela vai voltar e entrar lá por baixo. Então, a gente estaria, né, defendido das energias, como o planeta, o magnetismo do planeta, né, numa escala maior, ele faz essa questão da defesa, né, das energias vindo do espaço. O nosso corpo é a mesma coisa, né, tudo que está lá em cima, né, num nível maior, está aqui embaixo num nível menor, né, na verdade. Então, a gente também tem essa questão energética, e é por isso que a gente dá aqueles passes dispersivos de lá de cima da cabeça com o intuito de mexer, de detectar, de perceber essa camada de energia, que ela está lá pertinho no corpo, ela está lá longe do corpo também. A gente percebe falhas, né? No começo a gente não percebe nada, a gente não vê nada, faz o trabalho igual. Tem dia, dali a pouco, que a gente começa a perceber tudo. Tem dia que a pessoa chega ali, dá para dar o diagnóstico do que a pessoa tem, de tudo que a gente sente. Às vezes coisas que nem estão no físico, estão lá no corpo espiritual ainda, a gente já está sentindo. Outros dias a gente já não está tão perceptivo. Mas quanto mais a gente usar, isso não é um fenômeno espiritual, isso é um fenômeno anímico. Nossa alma, minha alma que está dentro do meu corpo, está conseguindo ter esses acessos. Como eu estou mexendo com muita energia, o meu perispírito dá uma leve deslocada e consegue enxergar isso. Não enxerga com o olho, a gente percebe as coisas, vai percebendo no nosso corpo, na nossa mão, né? Sente um arrepio, sente um pigarro, sente uma coceira na mão, na garganta. Cada um é de uma forma diferente e a gente tem que prestar atenção nessas coisas e na maioria das vezes a gente deixa isso passar em branco. Às vezes a gente é um aparelho de tomografia que percebe tudo e a gente não se dá conta disso. Né? Você imagina a gente perceber as coisas que está lá no campo espiritual para se formar um câncer daqui a pouco. Né? A gente já pode ir tratando lá no espiritual para não vir a ter problema ali na frente, ou para ter o mínimo de problema possível. Né? Você está escrito na reencarnação da pessoa passar por aquilo ali. Então, no outro lado aqui seria mais um campo já de energia, né? Muito maior, na verdade, muito mais ativada. Vamos seguir em frente. A questão dos centros de força, a questão dos chakras, né? A literatura é vasta. Se a gente colocar lá chakras na internet, a gente vai ver que tem muito material e muito diferente. A é 8, A é 13, A é 15, né? Cada um diz uma coisa, cada um trata uma coisa. O ideal é a gente se basear lá naqueles primeiros videntes que viram, né? Os yogis lá indianos, que enxergaram os chakras, eles que mapearam, porque eu posso também colocar uma imagem ali na internet colocando que tem 20 dentro da casa espírita. Na verdade, a gente tem milhões de chakras, diz que para cada célula a gente teria um, mas a gente segue, né, os chakras principais que eles estão, né, todos eles passando por dentro de uma glândula, como está na figura aqui. Essa figura aqui seria a mais perfeita, mais correta, segundo os antigos yogis lá, né, da Índia. Então, tem o chakra básico, que ele é lá embaixo, virado para baixo, ele é bem baixo mesmo, virado para baixo. E em contraponta dele está o coronário, que o nome já diz, né? Coronário, coroa, né? Uma coroa que a gente usa em cima da cabeça, a coroa do rei, virado para cima, né? Então, um pega a energia do planeta lá de baixo, o outro pega a energia do espaço lá de cima. Seguindo, então, subindo, chakra sexual, vai passar lá por dentro dos ovários, testículos. Chakra umbilical, pega o pâncreas. Chakra cardíaco pega o timo. Aqui as literaturas fazem uma bagunça muito grande. Não existe um chakra nessa parte do corpo. E aqui é uma distância grande, porque o chakra umbilical, ele é 2 dedos, um dedo, 2 acima do umbigo. E daí a toda essa distância até lá em cima no coração. Chakra do coração, chakra do timo. O chakra cardíaco não é em cima do coração. Algumas literaturas trazem isso. Ele é no timo. O timo é bem no meio. Né? Seguindo, chakra laríngeo, que é o passa por dentro da glândula tireoide, chakra frontal, que é o segundo olho do yogi, ou a nossa segunda visão, né? Quando a gente fecha o olho, consegue as percepções que a gente tem, na verdade, do mundo espiritual é através desse chakra aqui.
né? Não é dos nossos olhos da carne que a gente enxerga as coisas, né? É porque esse chakra está um pouco mais aberto ali, seria é o terceiro olho que se diz. Voltando ao chakra aqui da região de, de baço, fígado, né? Aqui é um complexo muito grande nervoso, na verdade, nessa parte de energética, que é o maior que tem, mas ele não é um chakra. Posso até fazer um trabalho ali em cima, mas ele não tem chakra ali, né? Eles consideram, as literaturas trazem, na verdade, muitas, eles tiram o chakra sexual. O Leadbeater, que foi o que traduziu o primeiro livro sobre chakras de lá do Oriente aqui para nós do Ocidente, ele era um pastor, ele era padre, na verdade, depois foi para a igreja anglicana, ele participava da Sociedade Brasileira da Helena Blavatsky ali, e ele foi que trouxe, né, ele era da teosofia, ele que trouxe, né, todas essas traduções. Ele não fala que não existe o chakra sexual, ele cita que ele não quer falar sobre o chakra sexual. Ele diz que tem, mas ele vai deixar parte por problemas que podem ser gerados, né? Ele, como padre, ele era homossexual, ele preferiu não mexer nesse chakra e ele jogou o chakra do baço, né? Ele colocou esse do baço, não que é um principal, né? Mas ele citou, então, deixou esse esquecido ali, falado, mas não explicado, do sexual, e falou sobre o do baço, que é um chakra que a gente trabalha muito também. É um chakra secundário ali, de uma segunda importância, mas é um que a gente mexe bastante nele, né? Que ele estaria embaixo do coração, ali um pouco mais para baixo, que é o local do baço, e ele pega um sentido meio que né, ele não é retinho, ele pega enviesado. A gente vai ver para frente. Então, os chakras, o ideal é a gente ir começando a ver devagarinho eles, né? As doenças são geralmente tão ligadas, a não ser as alergias, que geralmente, uma alergia lá no pé, geralmente está ligada ao chakra da laríngeo, né? Ou da garganta ali, da tireoide. Então, né, às vezes tu tá tratando lá embaixo, né? Numa mão, lá embaixo numa perna, algum problema de alergia, e ele está totalmente vinculado ao chakra que está, né, desfigurado lá em cima na garganta. Mas os outros, geralmente, eles comandam cada um a sua parte, né? O cardíaco, ele coordena um pouco da parte respiratória junto com a parte circulatória. O umbilical pega toda a parte estomacal, o sexual toda a parte geniturinária. Então, né, a pessoa com problema nessas áreas, você sempre vai tratar o órgão e pode tratar o chakra, que também ele não tá legal, né? Tudo pertinho, tudo próximo. Fora algumas coisas, como eu citei, né, da questão das alergias que trata no chakra laríngeo. Às vezes a alergia tá lá longe, né, num extremo do corpo, e o chakra laríngeo que é o responsável. Aqui um desenho translúcido, né? Esse aqui é do Instituto Ibis. Vocês podem ver esses desenhos, até vou colocar na próxima, na próxima matéria a respeito dele, né? Para a gente ver do tratamento para depressão, protocolozinho já seguido. Mas eles são assim, então a gente vê ali o chakra, né, coronário, né, do alto da cabeça, que ele passa por dentro da glândula, ele segue todo, né, através dos canaizinhos ali que eles chamam, né, os nadis, que também é importante. O tratamento não é só no chakra, a energia nossa do corpo que nos deixa vivo, que nos mantém acesos, está sempre circulando, né, de um chakra funciona em função do outro, um desregula, ele já desregula o de cima e o de baixo, né, e o corpo vai entrando em parafuso. Os chakras desregulados, né, deixa a gente meio fora. Um remédio fortíssimo para depressão, por exemplo, né, um faixa preta ali que a pessoa normal dormiria uma semana e ainda acordaria grogue de sono. A pessoa, né, às vezes está com o corpo perfeito, mas só a parte energética que não está correta, o remédio passa por dentro do organismo e vai embora, né? A própria energia da pessoa não deixa esse remédio fazer efeito. Isso a gente pode tirar não só para isso, mas em todos os tratamentos, né? Todos os remédios, que se você pegar 10 pessoas com a mesma doença, dá o mesmo remédio, para 5 faz efeito, para 5 não faz nada, né? Para 5 faz um pouquinho. Por que isso? Né? Porque tem essa questão da energética. Se ela não tá legal, se ela tá totalmente desregulada, o remédio meio que passa por dentro do organismo e vai embora, faz pouco efeito. Então, para ver a importância do cuidado com os chakras. Então, voltando ali, né, a gente percebe que o chakra está lá na frente e vai lá para trás do corpo, né? Ele é ligado, né? Ele tem os extremos para fora, jogando para fora, até ele tem um movimento circular, né, de vem e vai, centrífugo,
e centrífuga e centrípeta, né? Ele vai e volta, ele expulsa energia e puxa energia de volta. Então, isso para frente e isso para trás, eles funcionam todos em equilíbrios. Aqui tem o chakra da garganta, né? O chakra laríngeo, que ele passa pela tireoide, e ele vem para frente, nem sempre eles são retinhos como os de cima, né? Às vezes ele pega lá embaixo e ele dá aquela volta e sai lá atrás. Esse aqui é um chakra muito importante para gente que está trabalhando, né, na casa espírita. Tu pegou alguém para dar um passe, por exemplo, coletivo, né? Vai dar um passe lá na frente, meio que com todo mundo esperando ali. Você percebe que quem entrou ali é uma pessoa que tem mediunidade, que encosta muito fácil, que recebe uma entidade, e você vê que a pessoa já está esquisitona. Então, né, se você colocar energia, fazer uma imposição de mão nesse chakra aqui, é 2 segundos para ela incorporar. E se você sair correndo, se essa pessoa não for muito esponjona, que já sentou na cadeira para tomar um passe, já está a entidade, é um obsessor incorporado, você vem ali atrás e faz bastante dispersivo nesse chakra aqui da nuca, que ela não recebe. Bem interessante. Se vocês podem ir testando e fazer, que fica bem, bem bom mesmo. E a pessoa que tem mediunidade tá lá, vai fazer uma desobsessão e a pessoa não tá, né? Tá sentindo que tá ali a presença, o obsessor, e não vai para frente, não vai para frente. Coloca a mão um minutinho atrás, né? Dá uma esfregada na mão, né? Mexe nas energias, coloca atrás na nuca da pessoa, não precisa encostar, nem se deve, né? Nesse momento. Você vai ver o tamanho né? Tu põe o combustível ali no chakra, daqui a pouco a pessoa tá, né, tem combustível possível, tá incorporando, porque todo o fenômeno, ele segue do princípio que precisa de energia, por isso a facilidade que a gente tem de receber uma entidade, de receber mensagens, de receber intuições dentro da casa espírita, porque, né, já tem toda aquela energética, já tem toda aquela egrégora pronta ali esperando para você trabalhar, do que fora na rua. Né, experimenta ali no meio da rua, no solão do meio-dia, né, dentro do ônibus, receber o preto velho para ver se vem tão fácil como vem dentro da casa espírita, que tem toda aquela energia pronta lá. Né? Pode até vir, mas é bem mais complicado, não é nem tanto questão de concentração. Então, né, a gente lidando com os chakras, trabalhando com eles, sabendo o que coloca energia, o que tira, facilita o nosso trabalho na casa espírita. Se tem alguém que faz psicografia, na época de Kardec, as médiums às vezes estavam lá, vai, não vai, né? Meio naquele dia que não está muito para trabalhar, eles magnetizavam os braços, enchia de energia nos braços das médiums que faziam psicografia, elas psicografavam a noite inteira. Assim que a gente deve usar, né? Todos os nossas ferramentas. Aqui outra imagem mais da parte de baixo, então, do corpo, também translúcida, né, do Instituto Ibis, né, com o chakra básico voltado para baixo. Chakra sexual, né, passando por dentro das partes masculina e feminina, né, e vai subindo o chakra umbilical, né, todos eles seguem um padrão de cores, né, praticamente as cores do arco-íris, né, isso não é em vão, né, tudo funciona maravilhosamente bem, né, parte do vermelho até lá em cima, né, a modificação da cor. Então, voltando agora, vamos para as técnicas. Imposição de mãos, que é feito, né, na grande maioria. Como eu disse, né, chegou com dor de dente, com câncer, com Covid-19, imposição de mão. Né? A gente avacalha dentro das casas espíritas, né? Para 1000 problemas, uma única solução: imposição de mão em cima da cabeça, né? Olha o absurdo que a gente chegou, né? O comodismo que a gente chegou dentro das casas. Mas não é por mal, né? A gente fica fácil, né? A gente sabe que eles melhoram e melhoram mesmo somente com a imposição. Mas é como eu digo, às vezes tu tá dando uma quimioterapia pro cara que tem dor de dente. Como tu poderia dar um remedinho bem mais fraco para ele, né? Às vezes a pessoa tá ali com a cartela muito grande, tomando muito remédio e tá precisando tirar alguns, e você tá dando mais remédio para ele, né? Os que chegam explodindo de energia dentro das casas e você tá colocando mais a tua, né? Então, a gente tinha que cuidar muito mais isso. Indo para o segundo item ali, os passes longitudinais, como o nome diz, longe, né? Longe lá de cima da cabeça, abre a mão, seguindo até lá embaixo na ponta dos pés, como a gente mostrou aquelas imagens do Alex Gray ali no começo, sentido aquilo ali, né? Pertinho e mais longe, porque a gente vai perceber. Não é no primeiro mês, não é no primeiro ano, não é no segundo ano. Às vezes é
Às vezes é bem antes. As pessoas não, né, não tem, não dá para dizer vai sentir as coisas logo. Mas às vezes, quanto mais a gente fizer, mais a gente pega todas as percepções de como que é o funcionamento, onde tem uma falha de energia, onde está precisando, né? A gente vai fazendo os testes e a gente vai percebendo, a gente até ri por dentro, né? Era isso mesmo, fiz e deu certo. Então, né, o item 2 e o item 3 são passes que, né, para dar aquelas aliviadas, na verdade, principalmente o item 3, que é o passe transversal. Esse é os braços estendidos para frente, com aquele sentido né, as mãos cruzadas ali, meio que tipo jogando energia para fora. Depois eu vou demonstrar através dos vídeos, né, como que são esses passes. O passe circular seria dentro da imposição de mão, você está fazendo né, uma imposição ali num fígado e você faz ele circular, rotatório. Né? Às vezes, né, tem pessoas que dizem, nunca pode ser ao contrário, tem que ser sempre no sentido horário. Algo meio que, não sei da onde que tiram, né? Mas a gente segue sentido horário, sentido anti-horário, não vejo que a energia vai trocar de polo, vai ser diferente, né? O item 5, o passe é perpendicular. Esse é feito com a pessoa de pé, com uma mão na frente e uma mão atrás, né? Como as energias saem das nossas mãos, ali ela teria, né, um contato energético de uma mão para outra e passando o paciente no meio. Uso muito pouco, mas muito, muito pouco mesmo. Dá para contar as vezes que eu já usei quando estou dando passe lá na frente. Quero fazer um geralzão no final, assim, perceber se tem alguma coisa, né, diferente. As insuflações que os antigos usavam muito, os benzedeira, né, nossas mães usavam, né? Quando a criança estava afogada, chegava e dava aquele assoprão, né? Não era afogado, às vezes era de energia mesmo que estava explodindo e o soprinho, né? Aquele sopro frio, aquele sopro com vontade já dava uma mexida bastante. As insuflações são um poder fantástico, enorme. O tatomento magnético, que seria a gente passar as mãos sem o sentido de doação de energia, seria passar a mão no sentido de perceber alguma coisa, né? Perceber, tá passando a mão bem devagarinho, né, perto do corpo do paciente, sentiu, como eu falei, um pigarro, uma coceira na orelha, uma coceira na garganta, uma dor espelho que você está sentindo, né, a dor do paciente em você mesmo. Então isso aqui a gente tem que ir treinando, porque são fenômenos anímicos, né? O tato magnético não tem nada de espiritual. Às vezes a gente pensa, eu não tenho preto velho, não sinto caboclo, nada, eu não consigo fazer nada. Vai fazer o trabalho com o teu corpo, com o teu espírito. Treina ele que você vai trabalhar. Você vai ter a percepção, quanto mais a gente fizer, 99,9% das pessoas vai ter tato magnético, vai perceber a dor do outro. E isso é bem importante. As fricções é o último, a gente não usa, não tem nos livros, até hoje não achei em lugar nenhum. Penso que essas pessoas que fazem massagem, né, usando mais técnicas magnéticas, né, com o poder do pensamento junto, fariam um trabalho fantástico com nesse lado das fricções. A gente, né, não usa. A fricção é encostar, na verdade não é nem encostar, é esfregar, né? Creio eu que para as dores eles usavam, né, para os reumatismos, mas a gente eu não tenho, não tem isso nos livros, já li muito livro e não tenho, a gente não usa, infelizmente. Daqui a pouco vai aparecer algum livro traduzido aí que tenha como que faz essas fricções. A gente não usa porque a gente não sabe o que é bom, o que é ruim, para que serve. Nem o norte a gente tem, então a gente não usa. Mas, né, como tem ali 8 técnicas e a gente usa a primeira. E as outras esquecidas, né? Então, né, se existem muitas técnicas, por que é que em 99% dos centros espíritas só usam imposição de mãos? Então, aí embaixo tem o desenho, né, a fotinho, a capa dos 2 livros do Herculano. Herculano Pires foi fantástico dentro do magnetismo, mas nesse ponto aqui ele degringolou, né? Não é por causa de um ponto que a gente vai tirar também o cara, né, dizer que o cara é ruim, né? A gente tem que ter essa noção. Até o Divaldo. Divaldo é o segundo nome para mim dentro do espiritismo, se não for o primeiro, né? A obra dele é muito maior do que a do Chico, não em escrita, mas em auxílio à humanidade. E o cara era fantástico, apesar de que o Chico também, né? Difícil dizer qual que era melhor do que o outro, né? Mas a parte do passe, Nossa Senhora, o Divaldo, viajão, né? Totalmente fora da casinha. Mas eu vou dizer que o Divaldo é ruim por causa de um único ponto, de 1 milhão de pontos positivos que ele tem? Claro que não. A gente sempre tem que ter essa mente aberta, né? Pegou um trabalho ali, o cara falou uma abobrinha
nada a ver. Às vezes o cara tem 1000 técnicas e coisas boas, dali a pouco falou bem do Lula ou falou bem do Bolsonaro e tu não gosta, tu vai tirar o cara pra louco porque não condiz com o que você... Né? Num único ponto que ele errou, você vai tirar o cara como ruim. Né? A gente tem que ter discernimento de coisas erradas, deixa pro lado e usa as coisas certas que a pessoa fez, né? Pegar como exemplo as boas. Aqui o livro que eu já mostrei, até mandei para vocês na semana passada, né? O Evangelho na sua expressão mais simples, que seria o Espiritismo na sua expressão mais simples. Ele fala sobre o Espiritismo, o que é o Espiritismo, toda a parte, um resumão bem tranquilo, bem simples para o leigo, né? Que ele não tem aquele entendimento, né? Como uma pessoa que tem um pouco mais de estudo, né? Consegue, né, decifrar tudo, porque o Kardec fez uma linguagem, né, principalmente o livro A Gênese, é complicadíssimo de ler, né, de entender aquelas coisas. Mas aí esse livro seria mais pro leigão ali, que não tem estudo nenhum, entender o que é espiritismo. E lá no final dele, Kardec indicou os livros que a gente deve ter nas nossas bibliotecas, que a gente deve estudar. Ninguém estuda, né? Meu Deus do céu. A gente olha lá, lê as obras básicas ali num pau brabo, né? Mas do Kardec deixou várias obras lá, principalmente as de magnetismo. Quem eram os, os, os principais magnetizadores, né? O trabalho deles, todos ali, né? Até o nome dos livros, infelizmente, só há muito pouco tempo foram traduzidos. Mas como foram traduzidos, a gente deve buscar e deve utilizar as técnicas. Agora, a pesquisa, o Alexandre Pinheiro, ele trabalha dentro de um centro espírita no estado de Goiás, e ele apresentou essa pesquisa aqui, esse trabalho, no 6º que é o Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. E ele comprou uma foto, ele foi para a Rússia e comprou a máquina da foto Kirlian. Então, a máquina agora, ela tem um designer bem legalzinho, assim, ela mostra tudo através de gráficos, de desenhos, o chakra que estaria desequilibrado, né? Então, ele pensou, né, já que a gente está na parte do magnetismo, o centro dele aplica também os passes magnéticos, né? A maioria daqueles itens ali, provavelmente as fricções não, mas os outros todos, muito dispersivo, muito longitudinal, né? E assim, falar que é bom é uma coisa, pedir para o paciente é uma coisa, agora você vê numa máquina, né, te dizendo o que é bom e o que é ruim, aí sim que a gente vê o tamanho do trabalho e do poder que a gente tem nas mãos e que muitas vezes a gente usa errado. Então, o trabalho dele foi apresentado, referiu-se a uma pesquisa realizada por ele mesmo através da bioeletrografia GDV digital, mostrando os efeitos dos chamados passes comuns e dos passes dispersivos. Esses passes comuns aqui em posição de mãos, contra os passes dispersivos, que é os longitudinais e os transversais. Então ele comparou, fez um, tirou a foto, fez outro, tirou a foto para ver qual que é melhor, se existe melhor, se acontece alguma coisa. Essa aqui é a pesquisa, então pegaram 2 pessoas, quando a pessoa entrou dentro do centro espírita, fizeram uma foto, tiraram a foto, né, da foto Kirlian, para ver como que a pessoa estava. Sem falar para médium, mandaram para uma médium que já fazia mais de 40 anos de experiência em passe dentro da instituição, e essa pessoa foi lá, deu o passe, né, sabendo que estava participando de uma pesquisa, mas sem saber se algum chakra estava desconfigurado ou não. Foi lá dar o passe, como a pessoa chegou no centro, vai tomar o passe da imposição de mãos, ali tem até a figurinha, né, da pessoa dando um passe. Então, tirava foto antes, sem ninguém encostar na pessoa, deu o passe de imposição de mão, tirava a foto de novo para ver como que ficou. Então, olha só vendo aqui, né, na primeira imagem, a pessoa chegou, né, com alguns chakras um pouquinho afastados, né? Esses desenhos aqui, gente, isso aqui não é o desenho, não é a foto da pessoa, né? Apenas como que a máquina, de uma forma ilustrativa, demonstra o que não está bem ali na pessoa, né? O chakra tá menor, tá maior, a gente até vê, né, que eles têm clarinho, né, pelo fundo. Ó, por exemplo, o chakra umbilical, né, aqui o amarelo, ele tem um tamanho que ele está menor e mais afastado, né, o chakra da garganta, né, ele está apenas um pouquinho afastado do corpo, né, então tem alguns que estão maior, uns que estão menor, muito ativo, pouco ativo e afastado, né, fora de contato ali, não que o chakra saia para fora e vá lá para o outro lado, né, mas ele deve se desconfigurar de uma forma que a máquina pega isso. Então, o que fizeram? A pessoa chegou dessa forma, como a primeira figura ali em cima, a passista de mais de 40 anos de experiência, tipo assim, aquela mestre já, né, de passe dentro de uma casa,
foi lá, deu aquele passe com a maior boa vontade do mundo, fizeram a imagem de novo e a pessoa ficou 1000 vezes pior do que quando entrou. Olha o chakra da garganta, o que fez, né? Tava para um lado e do mesmo tamanho ele ficou pequenininho, foi lá para o outro lado. O chakra umbilical saiu consideravelmente, né? Ele estava bem perto do corpo, também foi um pouco mais longe. Olha o chakra, os dois de baixo, gente, sexual e básico estavam perfeito. Olha o que aconteceu, né? Desregulou. Então eles fizeram a experiência na segunda paciente. Essa aqui chegou um pouco melhor, né? Chegou apenas com o chakra laríngeo da garganta, né? Um pouquinho deslocado, né, pro lado. Essa provavelmente estava falando mal de todo mundo nesse dia, mas o restante dos chakras estavam praticamente, né, todos alinhadinhos, tamanho legal. Foi lá para a mesma passista, sem saber, né, o que aconteceu, né? Primeiro fizeram a foto, deu o passe, fez a foto de novo e olha o tamanho da desregulada. Desregulou tudo que estava bom, né? Saiu um pouco. Até a gente percebe que a imposição de mão, né, ela é feita lá em cima na cabeça, parece que ela estoura lá embaixo. A gente percebe que os chakras lá de baixo, que dá aquela mexida, né? A energia lá em cima é muito mais sutil, então lá embaixo, que ela é um pouco mais densa, mais planeta, né? Ela dá aquela escapada e desregula toda aquela parte lá embaixo. Então eles prosseguiram com o tratamento fazendo o quê? Viram que deu essa alteração. O que eles fizeram? Pegaram esses chakras que estavam alterados na paciente 1 e na paciente 2, depois que desregulou, e vamos fazer o quê? Mais em posição de mão, ver se volta ao normal os chakras. E o que aconteceu? Pior ainda. Né? Então, eles quiseram arrumar com a imposição aquele chakra que já estava pior, e ele ficou muito pior. Isso aqui eles fizeram nas duas, depois vocês podem ver melhor, né, no que eu mandar para vocês o material. Aí, depois dessas técnicas, eles pegaram, né, viram que a coisa piorou muito e foram lá e fizeram longitudinais e dispersivos. Até ele fez longitudinais na técnica anterior, antes de dar o passe, né, a imposição de mão, mas só o longitudinal não serviu para isso. Aquele de cima da cabeça até lá embaixo nos pés. Eles tiveram que fazer o transversal, que ele é altamente dispersivo, o transversal. Né, o transversal ele pega, né, cada chakra ali pegou e a pessoa e os dois ficaram totalmente reguladinhos. Aqui a imagem então final da primeira paciente e da segunda paciente ficaram perfeitas depois o tamanho do equilíbrio energético que ficou as duas depois que eles fizeram, né, os transversais nos chakras que estavam desalinhados. Ah, não temos máquina. Ah, não sei o que está desregulado, que faz em todos, bem rapidinho. Né? Começa lá embaixo, não sei onde que é localizado, um palmo cada um. Né? Se quiser, vai fazer ali no lugar que não tem, só, né, 10 segundos de trabalho perdido, mas faça a mais do que fazer a menos. Né? Então faz os dispersivos, né, os transversais no final de cada trabalho que a pessoa vai sair com os chakras reguladinho, com uma energia a mais no órgão que você fez, continua fazendo o trabalho que você fazia, indo na intuição, né? Se tu tá tendo uma intuição na tua cabeça, tu acha que não tem um caboclo ali do lado, que provavelmente todo mundo tenha um trabalhando, apesar de que muitos não sentem, né? Mas às vezes eles estão intuindo, mexe em tal lugar, mexe no joelho, mexe no pé, né? E a gente muitas vezes não faz o que está vindo, né, de dicas. Então, as técnicas, a imposição, impor mão é concentrar energia, né? Então, vai ficar com a imposição ali, ao ponto que tu ficar impondo, com a mão parada, vai concentrar muita energia ali, conforme a quantidade de tempo que você ficar fazendo a imposição de mão. Passes longitudinais, concentrados ou dispersivos ou alinhamento. Então, o longitudinal, ele faz essas três, né? Ele concentra, se você fizer um longitudinal de lá de cima da cabeça, bem devagarinho, mas devagarinho mesmo, em câmera lenta, ele vai concentrar energia no corpo inteiro, né? Para pegar pessoas com câncer é ótimo de fazer, né? Você pega lá em cima da cabeça e vai indo bem devagarinho, bem pertinho do paciente, né, até lá embaixo da ponta dos pés, você enche ele inteirinho de energia, que eles precisam, né? Eles perdem na quimioterapia toda a questão energética que tem. Ou pode ser dispersivo, ele fazer ele bem rápido, ele vai dispersar a energia, né? Vai colocar as energias, vai mandar elas para os lugares que precisa, às vezes é um ponto que está, né, como o Mesmer dizia lá, né, as doenças é acúmulo, é excesso ou a energia no lugar, né? A falta, o acúmulo ou excesso de energia. A gente fazendo esses passes aqui, a gente meio que dá uma equilibradona geral no organismo.
E ele também faz o alinhamento dos chakras, né? Às vezes ele tá lá, o chakra todo meio pendenga, se tu sente ou não, faz ele, com aquele objetivo de alinhamento, de ele ficar todo no meio do corpo, né? Você faz ele no sentido de direcionar eles tudo para o meio do corpo mesmo. Passe transversal, esses são sempre dispersivos, né? Não tem, ele não concentra energia nunca, ele só dispersa. Ele é como se fosse ali a peneira de areia, a gente tá chacoalhando a peneira de areia, né? Ele vai fazer esse trabalho. O tato magnético é sentir os centros de força, sentir as doenças, sentir os problemas, né? E passando a mão sem o objetivo de doação, né? Tu meio que fica neutro no negócio, no tratamento, e vai passando a mão no sentido de perceber em você, de perceber na mão, né? Alguma falha, algum ponto que esteja precisando uma doação de energia ou um dispersivo. Os tipos de passe, então, é concentrador do energia, né? Mão parada num lugar ou aquele que está passando a mão bem devagarinho, doa energia. Quanto mais parado, quanto mais devagar, mais doa energia. Dispersivo, que daí são os rápidos. Esse filtra, compacta, catalisa, elimina excesso, redireciona, corrige e dispersa. Olha o absurdo que faz um passe dispersivo. E o concentrado, que é o que geralmente a gente faz, só doa. Enche, enche, enche de energia. Né? Você vai no médico, o médico diz, ó, o remédio para tua doença é essa, toma essa caixa inteira. Vai lá, se você tem dinheiro, compra 100 caixas e toma tudo de uma vez. É mais ou menos isso que a gente faz. Doação, doação, doação de energia, né? Sendo que muitas vezes o que a pessoa precisa é uma filtrada, eliminar os excessos, né? As pessoas que chegam explodindo de energia dentro das casas espíritas, né? E a gente coloca mais energia. Esse fica sem dormir, né? Dá um Red Bull para um hiperativo, né? A pessoa não consegue mais uma Coca-Cola de noite, né? Não consegue dormir, porque na verdade é um excesso de energia, já está explodindo. Essas pessoas a gente, né, tem que eliminar o excesso, e esse excesso vai trabalhar num outro paciente, né? Olha a importância disso. Relação de distância e velocidade. Então, a mão quanto mais perto do paciente, ativa, ativante, concentra e ativa. Mais longe, calmante. Quanto a mão está passando longe do corpo do paciente, é um sentido de calmante. Então, essas pessoas que têm, né, os hiperativos, as pessoas que chegam dando choque, que chegam com os cabelinhos em pé dentro do centro, vai fazer bastante passe longe da pessoa, porque elas vão se sentir maravilhosamente bem. Vai sair o excesso de energia, esse excesso de energia vai ficar ali na casa, para você trabalhar um outro paciente. Não é que vai ficar ali num canto, você vai pegar com a mão, vai jogar no outro, vai ficar no ambiente, né? A caboclada tá ali para fazer esse tipo de trabalho e ajudar. Agora, se você colocar mais energia, essa pessoa tem grande chance de nunca mais aparecer, né? Você vai ficar 1000 vezes pior. Passe lento, maior que 3 segundos é concentrador. Parado é maior ainda. Então, quanto mais devagar, mais lento, concentrador. Quanto mais rápido, dispersivo, né? Fazer aquela mexida nas energias. As regras, sentido do passe, de cima para baixo, da cabeça aos pés. Se vocês pegar os livros dos magnetizadores, eles faziam um teste, faziam um passe de baixo para cima, as pessoas saíam fora da casinha. Ficavam horrivelmente ruins, muito ruins, com o passe de baixo para cima. Então a gente tem que cuidar, né, o sentido da mão, porque às vezes a gente está passando a mão de lá de cima até lá embaixo, vai voltar a mão para cima e vai levar a energia de volta. Aquela energia que tu puxou para baixo e está fazendo um emaranhado de energia. É por isso que tem que ter aquela passada de mão que tu vai fazer lá em cima da cabeça e puxar a mão para perto do teu corpo, tipo, desfazendo o contato, né? Fecha a mão, vai lá em cima de novo e vai fazer outro. Cuidar, não levar e trazer essa energia no paciente, que tu vai fazer o passe de, né, em sentido contrário, a pessoa vai ficar ruim também. Por mais que o teu pensamento, a tua, né, seja de curar, de ajudar, se você fizer errado, a pessoa vai ficar ruim. A regra também é tentar manter uma sintonia com a pessoa, né? Fora a depressão, que a gente tenta ter o contato mínimo para não doar energia, né? Uma coisa meio que, né, meio bruta, chegou, já faz o tratamento e já libera para casa. Os outros casos tem que ter uma sintonia. Tem que jogar toda a tua energia para dentro da pessoa, para você tentar trabalhar com a tua energia dentro da pessoa, né? Tem que ter uma conversinha, pé do ouvido, baixinho, que não atrapalhe os do lado, né, o que está acontecendo, como que tá, veio semana passada, o que aconteceu durante a semana, melhorou, piorou, tá sentindo o quê, né? Essa troca de energia, você já tá ali segurando na mão da pessoa, com a mão em cima do joelho,
né, jogando a tua energia para você trabalhar depois. Então tem que ter, né, essa sintonia com as pessoas. Se é uma pessoa que tu não gosta, vai passar a vez para um colega, né? Já viu a pessoa que tu não gosta dentro da casa espírita, às vezes nunca te fez nada, nem você para a pessoa, mas é ali a tua encrenca, que vão ser, né, se pegar ou se pegaram no passado em outras vidas, você já vai dizer, ó, gente, quem, né, já comenta com o teu colega do lado, se fulano vier na minha cama, eu vou dar um migué e tu, né, te faço um sinal e você vem tratar comigo e eu dou um jeito de escapar, né? Porque a gente tem que ter, né? A gente não pode ser hipócrita de, eu tenho que ser bonzinho, se a gente não é, se a gente não consegue, né? A pessoa que a gente sabe, né? Pega meu vizinho ali que não vale nada, que bate nas crianças, pisa no cachorro, bebe o dia inteiro, chega lá no centro para tomar um passe. Melhor eu deixar um colega meu que não conhece ele tratar do que eu não vou conseguir doar energia nenhuma para a pessoa, né? Então aí que a gente é bonzinho, né? Passando a bola para outro. Os passes longitudinais, eles são aqueles feitos ao longo do corpo do assistido, da cabeça aos pés, de cima para baixo, como foi falado, com as mãos abertas, braços estendidos normalmente, sem nenhuma contração, né? Os braços e as mãos, quanto mais tranquila tiver, quanto mais de boa, você não vai sentir, né? No começo eu fazia, né? Deixava as mãos esticadas, né? Esfregava muito, apesar de que eu esfregar é bom, né? Para dar aquela esquentada na mão, aquela ativada, né? Mexe nos elétrons mesmo. E é muito bom de trabalhar, mas está trabalhando no paciente a mão bem tranquila, bem de boa, sem dedo esticado, dedo reto, né? Quanto mais tranquilo você ficar, a gente vê que, né, vai circular muito melhor. Sem nenhuma contração, com as necessárias flexibilidade para executar os movimentos de um mesmo lado do paciente, frente, costas ou lado. Pode ser feito com uma ou duas mãos. A gente pode fazer, né, como eu vou demonstrar no vídeo, o passe longitudinal no centro da pessoa, ali nos chakras, e o outro no ladinho para já pegar o chakra do baço. A gente faz ao mesmo tempo, pode fazer. A técnica do sopro, ou insuflação quente, ele tem um poder de ação enorme. Para a gente magnetizar uma água, a gente até vai ver da magnetização da água, provavelmente no próximo estudo, a gente pensa, né, a magnetização da água é a coisa mais simples de se fazer. Há técnicas também nos livros que eles faziam, eles comprovavam através dos sonâmbulos, até é interessante a gente falar sobre o sonambulismo num dos estudos, né? Porque às vezes chega pessoas sonâmbulas e a gente consegue dar um auxílio muito grande. Mas eles faziam os testes para ver, para comprovar a magnetização da água. O sopro quente, se a gente fizer a magnetização da água com ele, é metade do tempo que a gente ficaria, né, com uma mão em cima da garrafa e outra embaixo, é a gente fazer 5 ou 6 insuflação com sopro quente, é a mesma coisa, né? Coisa que tu pode fazer em 20 segundos ou em 7 ou 8 minutos uma magnetização. Muito mais fácil você fazer o sopro quente. O sopro quente para feridas é maravilhoso, né? O poder de cicatrização, até no livro do Barão do Potê que eu mandei semana passada para vocês. Ele ensina técnicas ali, é muito interessante quando você queimar, né, uma parte do corpo. Não desejo que ninguém se queime, mas se um dia alguém queimar um dedo, uma mão, né, fritando alguma coisa aí que salte uma banha, vocês podem fazer a técnica e ver que é maravilhosa, gente. Você cobre metade do machucado, né, da queimadura com uma régua, né, risca ele, né, define ele no meio, não fura, né, coloca uma régua na metade e faz a insuflação quente nessa outra metade. É sempre na mesma, faz umas 4, 5 no dia. Você vai ver o absurdo que no outro dia metade do dedo da queimadura tá curada e a outra metade tá aquela bolhona feia, né, infeccionada ali, conforme né, que demora às vezes 5, 6 dias e aquela dor imensa. Então, para ver o tamanho do poder, aí que a gente vê o tamanho da diferença né, da gente fazer esse tipo de trabalho. Como aplicar o sopro quente? Encher os pulmões, né, dar aquela respirada, né, enche o pulmão e solta bem devagarinho o ar quente pela boca. A boca quanto mais aberta, melhor para soltar o ar quente. Conforme a gente fazia quando criança, que a gente queria, né, deixar um vidro ali, principalmente no inverno, que a gente fazia no espelho, né, gostava de desenhar, de escrever o nome ali, e depois ia lá, acabou que fazia de novo, né, o hálito quente ali, né, para ficar o vidro esfumado ali para a gente escrever de novo, é aquele ali mesmo, né? O sopro frio já ao contrário, né? Para pessoas que estão ali, né, explodindo de energia, dar uma soprada fria também é muito boa.
Onde aplicar? O sopro quente, inflamações, torções, hematomas, cólicas, dores localizadas, engurgitamentos, obstruções, asfixias, enxaquecas, dores de ouvido. Não aplicar em lesões profundas e aneurismas, né? Essa parte do sangue a gente também pode usar, né? A questão dos sopros, o sopro frio e o sopro quente. Sempre a gente segue a lógica, né? Se você tem ali uma mulher, por exemplo, tá com uma menstruação totalmente desregulada há muito tempo, né? Vou fazer sopro, né, de longe ali nela, sopro quente ou sopro frio, né? Se tá saindo sangue, né? Se a gente levar pela lógica, esquentou o sangue, ele vai ficar mais líquido, vai sair mais ainda. Se eu assoprar, ele, né, o poder de coagulação. Então é esse o sentido sempre do magnetismo, ele não tem nada foge da lógica, na verdade, né? A gente lendo uma vez o livro, a gente já levando a lógica, não precisa ali estar com o paciente na frente e lá abrir um livro para ver como que é a técnica que eu devo aplicar. Se a gente pensar um pouquinho, né, trocar uma ideia com o colega, a gente pode fazer essas técnicas aí. O passe transversal, esse é o tal do passe que a gente tem que usar mais dentro das casas, né? São executados com os braços estendidos, de frente do operador, colocado o pé de frente ao magnetizado, estende os dois braços diante, as mãos abertas, com a palma da mão e os polegares para baixo. Nessa posição, se abre rapidamente com muita energia os braços no sentido horizontal e depois volta com vivacidade na posição primitiva para recomeçar logo em seguida da mesma maneira. Então a gente faz vários pertinho, vai indo para longe, vai voltando para perto de novo. Vai ter os vídeos ali vão mostrar bem. A função dos dispersivos, então, eles filtram os fluidos, refinando-os, eles compactam os fluidos para absorção, eles catalisam os fluidos para penetração, eles decantam os fluidos retirando impureza, harmonizam centros vitais e espargem camada superficial. A visibilidade no tato magnético, né? Você fazer uns dispersivos e depois, né, tentar passar a mão para detectar as coisas, o corpo já estaria ele mais limpo, né? As coisas no seu devido lugar para a gente tentar perceber algo no corpo espiritual da pessoa ou no corpo físico, né? Hoje no físico eles já chegam sabendo praticamente tudo que tem, né? Fez ressonância, fez tomografia, aparece tudo. Na época os magnetizadores não tinham nada, né? Era tudo na percepção mesmo. Então a gente aí o ideal, né, como eu disse, é um fenômeno anímico. Anímico é do ser humano, não quer dizer com eu tinha muito no centro quando eu entrei que jogava a palavra anímico pro médium que está inventando, né? Não tem caboclo, não tem pretonado e tá só com animismo, na verdade não tem nada a ver com a palavra anímico isso. Anímico são os fenômenos da pessoa que não leva a parte espiritual junto. Entrou espiritual já é mediúnico daí, né? Mas todo mundo tem anímico. Todo mundo tem os fenômenos anímicos, que é essas percepções, a dupla vista, o sonambulismo, o êxtase, esses poderes que a gente tem, né? Todas as paranormalidades são esses fenômenos. Juntou um espírito, já é mediúnico daí, né? Então, esses fenômenos anímicos a gente vai trabalhando, eles vão todos ficando melhores para a gente. Então, elimina excesso, né? Voltando para o passe dispersivo, elimina excesso de concentrados. Fez muita concentração, se perdeu no tempo, né? Não sabe se foi o certo ou não. Dispersivozinho, depois no final ele vai eliminar o excesso que tu deu. Redireciona fluido entre os centros, né? Colocou muito num, ele vai ir para outro, ele vai tomando seu lugar, fazendo os dispersivos. E corrige eventual equívoco de técnica. Fez uma técnica errada no lugar errado, que tu não, será que aquilo estava certo? Se tu fez um dispersivo no final, não se preocupe, né? Que o que está errado não vai ficar no lugar errado, né? Ele vai catar um lugar para ele ficar, uma energia. Os passes circulares, né? Aquele que é com a palma ou com a ponta dos dedos, né? Cada um é diferente, né? Nessa questão, eu sinto mais palma das mãos, mas às vezes também faço com as pontas dos dedos, né? Então, no sentido circular, os perpendiculares, que vai uma mão do lado do corpo, outra do outro lado, o tato magnético, ele é aquele que até passar a mão, né, uma faculdade anímica, como diz ali, passar a mão para sentir as energias. Às vezes a gente sente a mão puxando, às vezes a gente sente a mão afastando, usando a lógica. Puxou a mão para perto do paciente, rolou que nem um ímã, tá precisando de energia. Afastou minha mão, parece que eu estou passando e tá, né, um ponto tá jogando minha mão para cima. É uma fuga de energia, ali tem um excesso de energia. Então, cada um eu vou fazer com a técnica que precisa ser feita. Os vídeos, gente, eu vou
Eu vou postar eles, então. Vou postar eles depois para vocês verem. Vou colocar no Zap, eles já estão postados no YouTube, até uns colegas já viram aí, já até comentaram. Vou colocar esse treinamento também. O ideal é a gente, né, usar as técnicas e ver se são boas ou não. Na verdade, quem vai ver se são boas ou não é os pacientes. Eles melhoram muito mais rápido, eles não ficam ali dependentes. A questão de saírem otimamente bem da casa também é muito grande, né? Porque eles têm muito medo de dizer. A gente já não pergunta também se eles estão bem lá no centro, nós perguntamos como que passou a semana, né? A gente nunca fazia isso, né? Fazia o tratamento, fazia o trabalho e não tinha essa de ficar perguntando como que o cara passou. E eles ficavam eternamente indo no centro. Agora a gente já dá alta muito rápido para os pacientes. Eles se dão altas. A gente até diz isso, né? Entrou na casa. Ah, quantas vezes eu precisar vir? Você que sabe. Você que vai ver a hora que tu tá melhor, se tu gostar de espiritismo, quer vir para estudar, ou se não, né? Você que vai ser da alta. Assim que funciona. Mas muito importante, né? A gente usar essas técnicas. A gente ali no centro, se pegar os 20 nossos, cada um dá uma mexida de dedo diferente que a outra. Mas praticamente todo mundo faz a dispersão, faz o longitudinal também. Né? A gente não é todo mundo igual ali no passe, tem que deixa eu ver bem certinho como que é que faz os dedos, como que mexe aqui, como que mexe ali. É mão aberta em cima da cabeça, vai até o final, fecha e volta lá para cima e abre de novo. Cada um vai ter uma forma de fazer isso. Né? Não foge muito uma da outra também, né? Mas não tem, né? Alguém fica ali, ó, abre mais a mão, fecha mais a mão, né? Só cuidar, não trazer a energia de volta, né? Circular por fora, pertinho do teu corpo, né? Usar o corpo como pêndulo, uma perna na frente, outra atrás, que a gente vai naquele vai e vem para trazer energia para levar de novo, fica passa e fica muito tranquilo da gente dar. Beleza?